Você já pensou o quanto a igreja dos últimos dias tem sido diferente daquilo que a Bíblia nos mostra no período apostólico? Aliás, alguns até discutem se há uma necessidade de uma nova reforma. Ao mesmo tempo que há uma grande perseguição em várias partes do mundo, principalmente no continente africano, e essa perseguição não necessariamente ela ocorre de maneira violenta no sentido de prisões, de mortes, mas também é uma perseguição que ocorre no sentido da legislação das nações. Inclusive na Europa, em muitos lugares, já há uma grande dificuldade em se pregar o evangelho, por exemplo, numa área pública. E o Brasil está entrando nesta seara. Aos poucos, a legislação, as decisões do judiciário, posicionamento de vários setores da sociedade civil e a vigilância da imprensa militante tem causado muitos problemas para a vida daqueles que procuram defender e propagar a palavra de Deus conforme a Bíblia nos ensina. Porém, também observamos que há uma degradação moral, há uma queda ética e moral entre muitos cristãos. Muitas denominações têm sido escândalo para o mundo. As pessoas têm observado atitudes de pastores, de homens, mulheres que se dizem de Deus, que se colocam em posições de destaque, mas têm sido vergonhosas as suas atitudes. Então nós estamos vivendo um período muito difícil. Em Judas, no versículo de número 3 em diante, diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então Judas escreve essa carta, essa epístola, como forma de advertência, de admoestação à igreja, e ele chama atenção para o surgimento de falsos mestres. Mas ele também chama atenção para a necessidade de que os santos batalhem pela fé que lhe foi concedida por Deus. Então, não é cruzar os braços e observar tudo o que está acontecendo de maneira omissa, de maneira neutra, tolerante. Não podemos tolerar o pecado, mas temos que batalhar pela fé em Cristo Jesus. Temos que ter um comportamento de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Temos que ter uma postura conforme o cristianismo tem preconizado, principalmente desde o período da Reforma, que, infelizmente, nos países, no berço europeu, onde nasceu ali a Reforma Protestante, tem entrado em decadência espiritual devido ao secularismo ter, de certa maneira, dominado o coração de muitos cristãos, que hoje vivem uma mornidão, digamos assim, da fé. É interessante também que o apóstolo Pedro, escrevendo na segunda carta, no capítulo 2, ele diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Estou lendo somente alguns versículos, mas nós temos inúmeras passagens. O apóstolo Paulo também fala sobre os falsos mestres, que isto tem se intensificado. E estes falsos mestres, estes falsos doutores, transformam estas heresias em supostas verdades. E muitos cristãos têm seguido.
Ao mesmo tempo que nós vemos grandes estruturas, grandes templos sendo construídos, muito confortáveis, sofisticados, um evangelho mais tecnológico, ao mesmo tempo nós estamos assistindo uma decadência, uma ignorância dentro da interpretação da palavra de Deus. A má interpretação, a falsa interpretação, as heresias, elas surgem, elas transbordam no meio deste mundo que está num caos espiritual. Então essa calamidade espiritual, ela está muito relacionada à concentração de poder na mão de alguns líderes cristãos. Concentração de dinheiro, muita fama. Algumas igrejas quase que trabalham como business, né? Mas isto não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é o organismo de Cristo, a igreja são os membros deste corpo que estão dentro de um propósito que Deus colocou, chamou, escolheu, elegeu. E como organismo, o Espírito Santo é a alma da igreja, é o espírito da igreja. É aquele que faz a igreja viver, atuar, andar neste mundo. Ela tem poder, foi dado a ela dons, e a igreja não pode perder esta posição. Que Deus nos guarde deste momento de apostasia, que Deus nos guarde deste momento de distanciamento da palavra de Deus, que Deus nos guarde da ira futura, que Deus nos guarde até a vinda do Senhor. Deus abençoe.